Muito boa tarde a todas, muito boa tarde a todos. Com o quórum devidamente conferido, declaro abertos os trabalhos da 26ª reunião ordinária do Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo, reunião do dia 16 de agosto de 2022. Eu inicio saudando mais uma vez a ilustre presença da querida amiga doutora Liliana Mercadante Mortari, nossa vice-corregedora-geral. Saúdo também a nossa secretária, a doutora Tatiana Vigiane Bicuto, e peço vênia para cumprimentar todos os demais membros deste colegiado em nome do nosso ilustre decano, doutor João Machado de Araújo Neto. Faço igualmente uma saudação aos nossos servidores, companheiros de luta e de trabalho, e que nos acompanham nesta sessão e que nos acompanham no dia a dia difícil, trabalho volumoso e difícil do nosso colegiado, do nosso Conselho Superior do Ministério Público. Cumprimento igualmente aos colegas que, porventura, estejam nos assistindo, são sempre muito bem-vindos a esta sessão, ainda que apenas no plano virtual. Dito isso, podemos dar início à nossa pauta, e o primeiro item, como de praxe, é a nossa ata da reunião anterior. A ata foi enviada a todos os membros desse colegiado. Eu indago se há alguma observação. Em não havendo qualquer observação, então nós podemos considerar aprovada a ata da reunião anterior. Por parte, doutora Tatiana, temos algum aviso? Eu não recebi aqui. Então, por favor, com a palavra, a nossa secretária, doutora Tatiana. Houve o falecimento do senhor, do doutor Fábio Gabos Álvares, irmão do nosso colega doutor Luiz Gabos Álvares, e também tem um voto de louvor pela aposentadoria do doutor Antônio de Pádua Bertoni Pereira, 5º promotor de justiça da Procuradoria de Habeas Corpus e Mandado de Segurança, a quem eu já parabenizo pela aposentadoria e pela excelente carreira. São esses os únicos votos de pesar e louvor. Obrigado, doutora Tatiana. Os nossos votos, portanto, acho que podemos aprovar o voto de pesar pelo falecimento do irmão do nosso querido amigo, colega, o doutor Luiz Gabos, lá da região de Bauru, hoje aqui na capital, na primeira zona eleitoral, inclusive, colega queridíssimo. Falei com ele no dia do acontecido. Então, ficam aí, podemos, colegas, todos, consignarmos votos de pesar pelo falecimento do irmão do colega. E também de louvor, o doutor Bertoni, quero crer seja amigo e companheiro de todos, todo esse colegiado aqui, doutor Bertoni, com uma trajetória muito rica na instituição do Ministério Público, esteve na administração superior, foi banca de concurso por mais de uma oportunidade, esteve no conselho, órgão especial do Colégio de Procuradores, agora a última etapa como secretário do nosso órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça. Um grande amigo, leal, um entusiasta, muito dedicado à instituição Ministério Público, à causa pública, professor universitário de escola, então acho que podemos fazer essa homenagem ao doutor Bertoni, quero crer que esteja falando por todos aqui deste colegiado. Então, podemos consignar, então, votos de louvor pela aposentadoria, pela carreira, pela trajetória do doutor Bertoni, desejando ao doutor Bertoni o mesmo sucesso nessa nova etapa da aposentadoria. Por parte da presidência, apenas uma rápida comunicação. Nós, na semana passada, estivemos em Brasília com sustentações orais no STJ, no Supremo Tribunal Federal. Temos procurado levar com muito afinco e procurado intervir aqui nos tribunais superiores, levando as teses da instituição Ministério Público. Estivemos, contudo, na sexta-feira, e eu queria fazer esse registro, dando encerramento a esta primeira etapa de um dos projetos que eu considero
mais importantes, e para ser franco, muito legal mesmo o projeto, que é o Vozes pela Igualdade de Gênero, é um projeto do Ministério Público, um projeto dos Centros de Apoio, e nós estivemos numa escola estadual no Capão Redondo, onde pudemos, alguns membros do Centro de Apoio, eu pela Procuradoria-Geral, pudemos conversar com os alunos para falar de igualdade de gênero, para falar da questão do racismo, e para convidá-los, claro, para participar do projeto Vozes, os alunos compõem músicas, eles fazem um pequeno clipe, e o vencedor acaba recebendo como prêmio uma gravação no estúdio e tudo mais. É um projeto muito bacana que procura conscientizar a juventude, jovens, notadamente do ensino médio, da importância da igualdade, que é uma pauta, quero crer aqui, de todos nós, tenho certeza, de todos nós. E eu queria apenas fazer esse registro, que foi uma tarde de sexta-feira muito agradável, voltando aos bancos escolares, não universitários, e ouvir os jovens de uma escola estadual muito boa ali no Capão Redondo. Então, queria fazer esse registro e cumprimentar o Centro de Apoio Operacional aqui publicamente, Cristiane Lau, a Sirlene, eu não vou falar nomes porque vou esquecer de alguém e vai ficar até chato. Mas o projeto é muito bonito, nosso Ministério Público fica muito forte quando ele se aproxima da população e, mais do que isso, quando se aproxima dos jovens, que são a base aí do futuro. Na verdade, a gente fala, nem são o futuro, eles são uma realidade já, eles é que podem transformar esse país. Então, queria só deixar este rápido registro aqui no início desta sessão por parte da presidência. E, com isso, podemos passar para as comunicações dos ilustres conselheiros. Hoje, o primeiro a se comunicar, nos dar a sua fala, é o nosso querido amigo ilustre decano deste colegiado, doutor João Machado de Araújo Neto. Por favor, doutor João. Boa tarde a todas e todos. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral, doutor Mário Luiz Sarrubo, excelentíssima senhora, doutora Liliana Mercadante Mortari, digníssima Corregedora-Geral em Exercício, excelentíssima senhora secretária, doutora Tatiana Vigiane Bicudo, em nome de quem cumprimento os demais integrantes deste colegiado. Também saúdo os nossos zelosos e eficientes servidores, e também os eminentes membros do Ministério Público e todas as demais pessoas que acompanham presencialmente ou por videoconferência, pelo Teams, esta reunião. Senhor presidente, eu gostaria apenas de destacar e cumprimentar o doutor Antônio de Pádua Bertoni Pereira, que concluiu brilhantemente uma carreira dentro do Ministério Público, ocupando com dedicação e eficiência vários cargos, inclusive da administração superior do Ministério Público. Desejo a todos uma ótima reunião. Era isso, senhor presidente. Está sem som, doutor Mário. Doutor Mário, está sem som. Eu estou sem som. E eu falava aqui, doutora Tatiana, a senhora está sem som. E quem estava sem som era eu mesmo. Muito obrigado, desculpe. Peço desculpas a vocês. Doutora Tatiana, agora com a palavra, a nossa querida amiga e ilustre secretária, doutora Tatiana Bicudo, por favor. Cumprimento o Procurador-Geral, doutor Mário Luiz Sarrubo, cumprimento a nossa vice-corregedora, doutora Liliana Mercadante Mortari, cumprimento os colegas de conselho, doutor Pedro de Jesus Giuliotti, doutor Marco Antônio Ferreira Lima, doutor Jurandir Norberto Marsura, doutor João Machado de Araújo Neto, doutor Antônio Calil Filho, doutor Antônio Carlos da Ponte, doutor Saad Masnun. Cumprimento também o doutor Bonilha, que está aqui embaixo na tela, desculpa, doutor Bonilha, os nossos servidores, os colegas que nos assistem, e desejo a todos uma boa reunião.
Obrigado, doutora Tatiana. Na sequência, passo a palavra para o ilustre conselheiro, doutor José Carlos Mascari Bonilha. Senhor presidente, colegas de colegiado, senhoras servidoras, senhores servidores, demais colaboradores, e a todos aqueles que nos acompanham presencial ou virtualmente, eu quero iniciar desejando uma ótima tarde de trabalho, que tenhamos a possibilidade de caminhar contribuindo para o aperfeiçoamento do nosso Ministério Público. Eu quero também apresentar aqui uma singela homenagem ao querido amigo, aliás, querido e respeitado indistintamente por todos da carreira, que se aposentou, doutor Antônio de Pádua Bertoni Pereira, que teve uma carreira brilhante, tendo ocupado diversos cargos da administração superior, inclusive tendo sido corregedor-geral do Ministério Público e, ultimamente, secretariava o órgão especial do Colégio de Procuradores. Certamente, o doutor Bertoni fará muita falta ao Ministério Público, mas, evidentemente, é chegada a hora da sua aposentação, e eu quero aqui, ao mesmo tempo que cumprimentá-lo pela carreira, desejar que seja muito feliz nessa nova etapa da sua vida. Eu não tenho outras comunicações a fazer, senão desejar a todos uma excelente reunião. Muito obrigado pela concessão da palavra. Muito obrigado. Na sequência, passo a palavra para o ilustre conselheiro, querido amigo, doutor Saad Mazlum. Por favor, doutor Saad. Obrigado. Excelentíssimo senhor doutor Mário Luiz Sarrubo, eminente Procurador-Geral de Justiça, sempre uma honra e alegria participar das sessões presididas por Vossa Excelência. Saúdo também a eminente corregedora-geral, aqui desempenhando as funções de corregedora, a doutora Liliana Mercadante Mortari, também sempre uma grande honra e satisfação participar das sessões com a presença de Vossa Excelência. Cumprimento também o nosso decano, o doutor João Machado, sempre brilhante, cuja presença sempre nos dá muita alegria e satisfação. Saúdo igualmente a doutora Tatiana Vigiane Bicudo, secretária deste Conselho Superior do Ministério Público, também uma grande satisfação. Igualmente saúdo os eminentes colegas e amigos, doutor Bonilha, doutor Pedro Giuliotti, doutor Marco Antônio Ferreira Lima, doutor Antônio Carlos da Ponte, doutor Antônio Calil Filho e doutor Jurandir Marsura. Saúdo também a todos os que nos assistem presencialmente ou virtualmente, aos colegas do Ministério Público e os colaboradores do Ministério Público. Quero me aliar às homenagens que foram feitas ao eminente Procurador de Justiça Antônio de Pádua Bertoni Pereira, de fato um profissional de primeiríssima linha que desempenhou suas funções como promotor de justiça, como procurador de justiça, com bastante altivez. Certamente foi um exemplo para todos nós, membros do Ministério Público, um orgulho, e eu particularmente faço essa homenagem porque realmente sempre admirei muito o trabalho, o posicionamento do doutor Bertoni. Fica aqui, portanto, a minha homenagem e adesão às outras que me antecederam. Senhor Procurador-Geral, eu tenho, na verdade, apenas um encaminhamento, é uma solicitação a Vossa Excelência, que objetiva a colocação em concurso dos cargos de promotor de justiça de entrância final e intermediária. E parece que esse pleito já foi feito anteriormente, então eu venho aqui apenas reiterar e solicitar a Vossa Excelência um estudo quanto à possibilidade dessa colocação, dessa abertura de cargos. É apenas isso. No mais, eu desejo a todos uma ótima reunião. Muito obrigado. Obrigado, doutor Saad Mazlum. A questão dos cargos, não há grandes empecilhos por parte da Procuradoria-Geral, apenas um aspecto que nós estamos estudando, e que é a questão dos cargos eleitorais, né? Como nós estamos há pouco mais de um mês das eleições,
o movimento agora poderia deixar vago cargos, postos eleitorais, não é? O que traria um prejuízo para a prestação de serviço público da instituição Ministério Público num pleito eleitoral difícil, não é? Essa é a única questão que nos toca aqui. Mas nós estamos fazendo estudos e talvez na próxima sessão a gente possa deliberar sobre isso com os dados necessários. Nós entendemos, evidentemente, o anseio de movimentação na carreira dos colegas, tanto que nunca tivemos nenhuma restrição com relação à movimentação, a não ser por óbvios cargos de entrância inicial, não é? Mas realmente agora estamos muito próximos do pleito eleitoral, então a gente queria montar um cronograma para que os postos daqueles que estão no eleitoral não sejam afetados e a prestação de serviços eleitorais do nosso Ministério Público não seja afetada também. Esse é o único problema, mas eu, na próxima sessão, trago um estudo sobre isso e aí nós podemos aqui deliberar juntos a respeito desse tema. Muito obrigado, doutor Saad, pela colocação. Na sequência, passo a palavra para o doutor Pedro de Jesus Giuliotti. Boa tarde a todos. Na pessoa do doutor Procurador-Geral, saúdo todos os membros desse egrégio conselho, saúdo a doutora Corregedora, e desejando a todos uma excelente sessão. Também que eu gostaria de aderir às homenagens ao doutor Bertone, as homenagens justas, né? Já feitas pelos conselheiros aqui anteriormente. E também gostaria de aderir ao pedido do doutor Saad Maslum. Eu entendo que devemos abrir imediatamente as promoções e remoções, ainda que possa estipular um calendário para que os colegas possam já ir se preparando, os colegas já possam ter uma previsão de quando poderão ou não se movimentar na carreira. Eu entendo que poderíamos abrir até de inicial também, já para que os colegas já vão analisando as vagas, e ainda que a remoção, a promoção, seja feita após a tomada de posse do novo concurso. Então, eu entendo que a movimentação da carreira é fundamental para que os colegas possam programar a sua vida particular, a sua vida profissional, colegas que têm filhos, que precisam mudar de residência, que se a gente já pudesse estipular um cronograma de movimentação de inicial, de intermediária e de final. Ainda que, repito, que as promoções de inicial aguarde a posse dos novos promotores, mas que já fizéssemos essas movimentações a partir já de setembro. Essa é a minha manifestação, senhor presidente, e desejo, repito, a todos uma excelente sessão. Obrigado, doutor Giuliotti. Aderiu aí a fala do doutor Saad, nós já nos justificamos e na próxima sessão nós traremos aí um planejamento para ser discutido, deliberado por este colegiado, evidentemente. Não é? Dando sequência, passo a palavra ao doutor Marco Antônio Ferreira Lima. Por favor, doutor Marco Antônio. Senhor Procurador-Geral, a quem cumprimento, e com destaque que me parece essencial por conta da passagem desse último final de semana, o Dia dos Pais, que é uma homenagem que deveria constar em relação não só aos pais, mães, pais e todos aqueles que de alguma forma exerçam a paternidade. E é uma data que me parece não foi devidamente tratada, pelo menos nas nossas redes sociais, e eu gostaria de deixar registrado aqui as minhas homenagens pela passagem desse dia, principalmente porque peço a indelicadeza, senhor Procurador-Geral, de ter visto uma fotografia de Vossa Excelência com suas irmãs e com o seu pai, pessoa a quem conheço e tenho muito apreço e guardo boas lembranças do momento, do instante em que eu o vi em mais de uma oportunidade. Foram momentos felizes da nossa vida e da nossa carreira. De outro lado, senhor Procurador-Geral, eu faço adesão também aos votos de homenagem ao doutor Antônio de Pádua Bertone Pereira, que ocupou dentro dessa instituição, galgou todos os postos dentro dessa instituição, inclusive a função de corregedor, e que dedicou
uma vida a essa instituição, assim como tantos outros têm feito, ainda que de uma forma não tão reluzente, né, de uma forma mais tímida, mas que também merecem o nosso respeito e a nossa dedicação. Peço licença para saudar a nossa digna corregedora, a doutora Liliana, aqui presente. Sempre uma alegria estar ao lado de Vossa Excelência. Pedindo licença também para saudar a nossa secretária hoje, embora não tão distante, mas estive com a doutora Tatiana ontem, sempre um prazer estar do lado de Vossa Excelência. De um outro lado, também saudando na pessoa do doutor João Antônio Machado, nosso decano, pedindo licença para a saudação em relação a todos os demais conselheiros, aos nossos funcionários, aos servidores e àqueles que nos estejam assistindo nesse momento. Sobre o Procurador-Geral, eu vou também querer aderir à questão referente à necessidade urgente, pelo menos de um cronograma no que diz respeito a essa movimentação na carreira. E Vossa Excelência fez menção em relação ao bem do serviço público, no sentido de que nós teríamos um problema em relação às eleições. Talvez não seja do meu conhecimento absoluto, até porque não tenho a devida propriedade para discutir em relação à questão. O tema no que diz respeito aos prefeitos até se justificaria, mas nas demais eleições a atribuição seria do Ministério Público Federal, né? Então, eu não vejo até que ponto essas 13 comarcas que me consta que estejam em aberto, elas não possam permitir que pelo menos um organograma, para que as pessoas possam, para que os nossos colegas possam iniciar, planejar a sua vida, e com muita tristeza, eu ouvi uma colega fazer a seguinte afirmação, entre aspas, para essa comarca eu não vou conseguir ir nunca, fecha aspas, estando com seu filho sendo matriculado na primeira série escolar e sem a perspectiva de quando, como e para onde vai. São circunstâncias que afligem não só aqueles que são pais, aqueles que são mães, aqueles que dependem de uma estrutura, de uma formação ou de pelo menos uma esperança para que possam se articular, para se movimentar dentro da carreira, e com isso nós possamos talvez até pensar já na colocação de concursos, ainda que concurso em aberto. Vossa Excelência deve se lembrar que no nosso ano que nós prestamos concurso, nós tínhamos 2 concursos abertos, nós chegamos a ter 3 concursos abertos ao mesmo tempo. Talvez pudesse Vossa Excelência ter, mais do que a sensibilidade que já tem em relação à nossa administração, ter uma sensibilidade especialmente voltada também para esse tema, fazendo coro às palavras apresentadas pelos conselheiros Saad e pelo conselheiro Giuliotti. No mais, senhor Procurador-Geral, 2 situações que somente me trouxeram alguma preocupação, mas que eu vi que parece que há acompanhamento, as 2 envolvendo a área da saúde pública, a questão referente ao desabastecimento de remédios, inclusive de uso contínuo. E, ao que me parece, não ouvi uma satisfação ou uma resposta satisfatória no que diz respeito às farmácias, às distribuidoras e aos próprios grupos farmacêuticos. E isto estaria causando remédios de uso contínuo e remédios até de uso comum, como remédios para dor, remédios para diabetes, remédio para outras moléstias, e que estão em falta, não estão sendo encontrados nas prateleiras das farmácias. Eu acho que isso exige, se é que já não há, uma atuação do Ministério Público, me trouxe uma relativa preocupação. De um outro lado, também envolvendo a área da saúde pública, senhor Procurador-Geral, que parece que já vem sendo monitorado pelo Ministério Público, são 12 hospitais na cidade de São Paulo, no estado, aqui na cidade especificamente, Campo Limpo, Brasilândia, Tatuapé, que estão sob controle, dentre outros, que estão sob controle de organizações sociais e que já estão mal administrados, não têm uma estrutura para controle de gastos. Essas organizações, elas não têm um controle direto por conta de uma falha no sistema que é aplicado para o seu gerenciamento, e não há um sistema de prestação de contas efetivo, o que tem sido, além de uma prestação de um péssimo serviço nesse modelo proposto, a insistência em se continuar com esta forma, com este modelo de gestão. É uma preocupação que não é uma preocupação apenas da minha parte, mas parece que também vem sendo alvo de observação, vem sendo alvo de acompanhamento por conta da nossa instituição. No mais, senhor Procurador-Geral, eu agradeço a presença de todas e de todos aqui, e desejando que estejamos sempre com muita saúde, nos nossos debates absolutamente sadios, saudáveis,
salutares para o desenvolvimento da nossa instituição e querendo que a tarde de hoje seja uma tarde profícua, com uma sessão tranquila e estejamos abençoados por Deus também nessa data de hoje. Agradeço pelo uso da palavra, senhor Procurador-Geral, e desejo a Vossa Excelência, na pessoa a quem peço para desejar a todos, uma excelente gestão e muita saúde para todos nós. Muito obrigado, senhor Procurador-Geral. Obrigado, doutor Marco Antônio. As referências ao Dia dos Pais. Sintam-se todos devidamente cumprimentados e abraçados, aqueles que são pais. Vossa Excelência, doutor Marco Antônio é pai, nós sabemos, né? Deve ter passado aí o domingo na companhia dos filhos. O que nós desejamos que a paternidade possa estar nos acompanhando sempre, né? Porque é uma das melhores coisas da vida para aqueles que são pais. Está aí uma das coisas mais importantes que a gente faz na vida, talvez a mais importante, a paternidade. Então, obrigado pela referência, doutor Marco Antônio, e sinto todos os pais, não é? E mães que muitas vezes são pai e mãe juntos, né? Também, por conta de circunstâncias, né? Todos sintam-se devidamente cumprimentados e abraçados. Dando sequência, eu passo a palavra para o doutor Antônio Carlos da Ponte. Boa tarde a todas e a todos. Eu gostaria inicialmente de saudar cada um dos colegas que integram esse Conselho Superior do Ministério Público, saudar aos nossos colaboradores, assim como a todos os colegas do Ministério Público que acompanham a presente sessão. Eu inicialmente gostaria, secundando os colegas que já se manifestaram, de registrar as minhas homenagens, o meu apreço e o meu respeito ao Dr. Antônio de Pádua Bertoni Pereira. Eu tive a grande honra e satisfação de trabalhar com o Dr. Bertoni em diferentes fases da vida. Eu conheço o Dr. Bertoni há mais de 40 anos, ele que é amigo do meu pai, meu amigo e amigo do meu filho. Dr. Bertoni, eu tive a honra de contar com os ensinamentos dele na PUC de São Paulo, onde hoje ele ocupa o cargo de decano do Departamento de Direito Penal e Processo Penal. Ele que foi um homem sempre muito dedicado à cátedra e compromissado com o interesse público. Tive a oportunidade também de trabalhar com ele nesse Conselho Superior, quando ele exerceu o cargo de corregedor do Ministério Público, de trabalhar com ele à época em que ele integrava o órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça e acompanhar o excelente trabalho que ele desenvolveu junto às bancas examinadoras das quais ele participou. Então, é uma pessoa que sempre teve a simplicidade como a prova de que ela é o apanágio dos grandes homens. Uma pessoa simples, uma pessoa comprometida com o Ministério Público, com o magistério, e que deixa um exemplo a ser seguido na nossa carreira. O Dr. Bertoni sempre foi um homem de diálogo, sempre foi um homem que respeitou as decisões da classe e sempre foi uma pessoa disposta a discutir e avançar em temas de natureza institucional. Então fica aqui o meu registro, o meu apreço e a minha homenagem. Eu quero também referendar e secundar a proposta apresentada pelo conselheiro Saad Maslum e também encampada pelos conselheiros Giuliotti e Marco Antônio. Acho de suma importância que sejam colocados imediatamente em concurso os cargos abertos em entrância intermediária, em entrância final, e é importante também que se estabeleça um cronograma no que diz respeito aos cargos de entrância inicial. Quero aqui consignar que o fato de nós estarmos vivendo um ano eleitoral não obsta essa colocação em concurso, mesmo porque nós teremos agora eleições para presidente da República, que evidentemente nós não iremos atuar nos feitos, mas teremos eleições para governadores, para senadores, deputados estaduais e deputados federais, e de acordo com o que estabelece o artigo 96, parágrafo 3º da Lei 9.504 de 97, que é a lei das eleições, toda matéria sujeita a registro de candidatura, a propaganda eleitoral, a prestação de contas e também, no que se refere ao direito de resposta, compete a uma comissão de juízes auxiliares do Tribunal Regional Eleitoral. Isso significa que os promotores de justiça estaduais,
eles vão exercer uma função única e tão somente vinculada à ideia de poder de polícia em matéria eleitoral. Mesmo porque, se houver qualquer violação à lei eleitoral, seja essa violação em Teodoro Sampaio ou em Bananal, quem será competente para análise e julgamento será a comissão de juízes auxiliares do Tribunal Regional Eleitoral, por força do que estabelece o texto legal. Então, não há qualquer tipo de impedimento ou dificuldade no sentido desses cargos serem colocados em concurso. E como bem foi colocado aqui pelo conselheiro Marco Antônio, nós estamos falando de cerca de 13 cargos de entrância intermediária. E desses cargos, evidentemente, alguns deles não estão vinculados à área eleitoral. Então, não haverá qualquer impacto, qualquer tipo de prejuízo em relação a isso. Muito pelo contrário. Haverá, sim, a demonstração de que o Ministério Público de São Paulo caminha com as suas próprias pernas e conhece o seu verdadeiro papel na atuação eleitoral, não agindo como coadjuvante, mas sim, na verdade, ditando o que deve ser feito em matéria eleitoral, que é a nossa função, na medida em que a lei, em momento algum, estabelece que a atribuição das atividades eleitorais compete ao Ministério Público Federal com exclusividade. Muito pelo contrário. Aliás, isso já foi objeto de discussão aqui nesse Conselho, por ocasião da discussão de uma súmula que eu apresentei ao colegiado. Então, eu quero aqui registrar e aderir a esse requerimento para a colocação imediata desses cargos em concurso, uma vez que não há vedação legal e não há qualquer óbice no âmbito eleitoral. E mais do que isso, acho importante que os colegas de entrância inicial também tenham condições de fazer um planejamento, não só da vida profissional, como da vida familiar. E a movimentação na carreira, ela vem de encontro diretamente ao interesse público. Então, fica aqui o meu requerimento e ficam as minhas considerações. Feitos os registros e considerações, na sequência, passo a palavra para o doutor Antônio Calil. Muito obrigado. Eu gostaria inicialmente de saudar todos os participantes dessa 26ª sessão do Conselho Superior do Ministério Público. Quero aderir também às homenagens que foram feitas ao doutor Antônio de Pádua Bertoni Pereira, com quem tive a honra e o prazer de trabalhar no órgão especial do Colégio de Procuradores e na Procuradoria de habeas corpus e mandados de segurança criminais, das quais nós ambos somos integrantes. Dr. Bertoni sempre foi um exemplo de promotor, de procurador, de professor, um entusiasta do estudo do direito, uma pessoa extremamente respeitada e que merece todas as nossas homenagens. Desejo a ele boa sorte nessa nova fase que se inicia da sua vida e que coisas boas venham para ele, continuem ocorrendo a partir de agora. Aproveitando o ensejo, eu quero propor também a abertura, dentro dessa ideia da movimentação da carreira, que seja imediatamente aberto o cargo de 5º Procurador de Justiça da Procuradoria de Habeas Corpus e Mandados de Segurança Criminais, que seja já aberto esse cargo para provimento. Era isso que eu tinha a dizer. Desejo a todos uma boa reunião. O Mário está sem som. O senhor está sem som. Como sempre, mais uma vez. Peço perdão mais uma vez. Agradeço as palavras do doutor Calil. Com relação ao cargo da Procuradoria de habeas corpus e mandado de segurança, se todos concordarem, não havendo aí a necessidade de um cronograma por conta das dificuldades da assessoria de designações, podemos colocar a doutora Tatiana, acho que todos concordam, acho que podemos abrir imediatamente. Acho que primeiro é a transferência, não é isso? E na sequência a promoção, não há nenhum impedimento. Obrigado, doutor Calil. Com a palavra, doutor Jurandir Roberto Marsura. Por favor, doutor Jurandir. Obrigado pela concessão da palavra. Boa tarde a todos. Senhor Procurador-Geral, doutor Mário Luiz Sarrubo, senhora Corregedora-Geral em exercício, doutora Liliana Mercadante Mortari,
senhora secretária, doutora Tatiana Vigiane Bicudo, senhor decano, doutor João Machado de Araújo Neto, demais colegas de conselho, doutor José Carlos Mascari Bonilha, doutor Saad Maslum, doutor Pedro Jesus Giuliotti, doutor Marco Antônio Ferreira Lima, doutor Antônio Carlos da Ponte e doutor Antônio Calil Filho. Saúdo também os nossos funcionários e a todos os colegas que nos assistem. Nesta oportunidade, faço minhas as palavras dos colegas que me antecederam, na justa, merecida homenagem ao querido colega e amigo, doutor Antônio de Pádua Bertone Pereira, por ocasião de sua aposentadoria. No mais, desejo a todos uma boa reunião. Obrigado, doutor Jurandir. Na sequência, passo a palavra à nossa ilustre vice-corregedora-geral, doutora Liliana Mercadante Mortari. Por favor, doutora Liliana. Som, doutora Liliana, som. Quero saudar na pessoa do Dr. Mário Luiz Sarrubo, nosso Procurador-Geral de Justiça, cada um dos conselheiros que estão conosco, seja presencialmente, seja de maneira virtual. Quero dizer que o doutor Maurício Aquete de Souza não se encontra aqui hoje porque está a caminho de Brasília para participar da solenidade no TSE, que ocorrerá logo mais. E quero também anuir as homenagens feitas ao doutor Antônio de Pádua Bertone Pereira, pessoa com quem tive a possibilidade de trabalhar no órgão especial do Colégio de Procuradores, período em que era ele o secretário, e que nessa função e também nas outras funções que exerceu no Ministério Público, tendo participado praticamente de quase todos os órgãos da administração superior, sempre se ouve com muito denodo, muita galhardia, uma pessoa muito agradável de se conviver, e que no órgão especial, por diversas oportunidades, pôde nos relembrar de eventos que ocorreram no Ministério Público e que contribuem para hoje sermos a instituição que somos. Então, desejo ao doutor Bertone que usufrua muito dessa nova fase da vida e a sua marca está lançada aqui no Ministério Público. Desejo a todos uma boa reunião, estendendo meus cumprimentos a todos que nos ouvem e todos os servidores que nos acompanham, e uma boa tarde. Muito obrigado, doutora Liliana Mortari, nossa vice-corregedora-geral. Já passamos, então, a fase das comunicações dos ilustres membros desse colegiado. Passamos, então, ao item número 5º, sessão administrativa, protocolado número 166693/22, pedido de afastamento para defesa de tese de doutorado, interessado Dr. Luiz Fernando de Moraes Manzano, 74º promotor de justiça criminal da capital, ilustre relator, conselheiro Antônio Calil, que está com a palavra. Pois não. Trata-se de pedido formulado pelo Dr. Luiz Fernando de Moraes Manzano, 74º promotor de justiça criminal, pelo período de 30 dias a partir de 1 de setembro de 2022, para estudo, visando a defesa de sua tese de doutorado intitulada A Racionalização do Sistema Punitivo Brasileiro no Enfrentamento à Corrupção e Mitigação da Independência das Esferas Punitivas pela Garantia Processual do Ne bis in idem, elaborada junto ao Departamento de Direito Processual da Faculdade de Direito da USP. O protocolado encontra-se instruído com documentos que comprovam a aprovação nas disciplinas do programa de pós-graduação, constituição e aprovação da banca examinadora, e data máxima para a defesa da tese. Houve juntada de cópia da ficha funcional do promotor de justiça interessado e parecer favorável da Egrégia Corregedoria Geral do Ministério Público. Desse modo, verifica-se se foram cumpridas as exigências previstas no artigo 168 do Regimento Interno do Conselho Superior, razão pela qual voto pelo deferimento do pedido com observação de que o interessado,
deverá encaminhar posteriormente a esse colegiado o material constante do artigo 168, inciso 3º do Regimento Interno. É como voto. Muito obrigado, doutor Antônio Calil. Vota, portanto, pelo deferimento do pedido. Está em debate. Alguma observação? Podemos aprovar, colegas? Sim. Acho que podemos aprovar, né? Então fica acolhido aí o voto do ilustre relator, fica então deferido o pedido do colega ilustre promotor de justiça, doutor Luiz Fernando de Moraes Manzano. Com isso, terminamos essa primeira etapa. Eu peço licença aos membros desse colegiado. A doutora Liliana também deve deixar o colegiado. Exatamente, doutor Mário. Peço licença para me retirar. Então, eu e a doutora Liliana, por conta das inúmeras atribuições aí da Corregedoria Geral e também da Procuradoria Geral de Justiça, nós, então, pedimos licença para deixarmos esse colegiado. Da minha parte, passo a presidência ao doutor João Machado, né, como eu gosto sempre de dizer, porque é verdadeiro, né? Deixo o colegiado muito melhor presidido pelo doutor João Machado de Araújo Neto, que com sua sapiência, com sua lianeza, conduz muito bem o nosso colegiado. Então, desejando uma ótima tarde a todos os colegas, aos servidores, àqueles que nos assistem, uma ótima segunda metade da semana, que o Criador esteja com todos vocês, com muita saúde, sigamos juntos, tentando pelo fortalecimento da nossa instituição. Muito obrigado, uma ótima tarde, obrigado, doutora Liliana, doutora Tatiana, demais colegas, um bom trabalho. Boa tarde, bom trabalho. Muito obrigado, doutor Mário, pelas palavras. Desejo uma ótima estada em Brasília, né, nos seus compromissos. E também a doutora Liliana, sempre uma presença sempre muito bem recebida, muito bem-vinda. Obrigada, doutor Mário. Boa tarde. Bom, passaremos a sessão plenária. É isso, doutora Tatiana? Sim, então, nós dois temos... pedidos de assistências e Isso. acho que um destaque. Perfeito. Qual seria o primeiro julgamento? Nós temos que mudar o link, doutor João. Perfeito. Vamos passar para outro link, então, desculpa.